Já sabe que o Capital de Sucesso serve para ajudar a financiar empresas sem recorrer à banca. Esta semana vamos conhecer mais um caso de Private Equity onde o investidor até já saiu do capital. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Capital de Sucesso. O Capital de Sucesso, como sabe, é um programa novo aqui no canal, onde nós tentamos ajudar o financiamento das empresas, particularmente das pequenas e médias empresas. Ora, como é que isto se faz? Como sabe, há várias vias. Uma delas é via banca, que toda a gente conhece, mas não é a nossa preocupação. O que estamos aqui interessados é tentar promover aquilo que é desintermediação do financiamento das empresas via banca. E isto faz-se como? Olhe, de várias formas, porque existe neste momento poupança suficiente na economia para tentar fazer chegar essa poupança às empresas. Como sabe, já tratamos aqui várias matérias ou várias modalidades, a começar pelo próprio crowdfunding. Hoje voltamos ao Private Equity. Comigo está o Alberto Amaral e o Hélder Ferreira. Alberto, voltamos novamente ao Private Equity. Verdade, e hoje com um caso especial. Sim, que é a Fitness Up. Que é o Fitness Up. Já lá vamos. Alberto, vamos recordar, para quem não conhece estas matérias, em que é que consiste o Private Equity. Sim. Ora bem, o Private Equity não deixa de ser um investimento alternativo em que os investidores, no fundo, aplicam o seu capital em capital de risco, desculpem o pleonasmo. E isto pode ser feito de várias formas. Normalmente usam-se modelos mais híbridos, ou seja, com várias soluções de capital, soluções de dívida e cada vez mais sofisticados e adaptados àquilo que são a realidade das empresas. Porquê? Porque cada caso é um caso e o fato à medida cada vez mais é aquele que as empresas melhor adotam por uma questão, eu diria, de futuro, porque é normalmente aí onde os problemas normalmente podem surgir. Não é muitas vezes na entrada, é à saída das operações, onde as coisas por vezes são mais difíceis de terem o sucesso para ambas as partes. E, portanto, é este o fenómeno. Portanto, investir com vários instrumentos, de forma a que as empresas possam ter, em função daquilo que é a sua maturidade, soluções diversas e não só concentradas em capital, até porque sabemos que muitas vezes este capital é mais sensível para o promotor estar a abrir mão desse mesmo capital e preferir antes um mix entre um pouco de capital e soluções de dívida para simplificar todo o processo. E, como dizíamos há bocadinho, hoje temos aqui a Fitness Up. Como é que surgiu o caso? O Hélder Ferreira. Eu diria que não fizemos muito para conseguir ter o Hélder connosco, até porque foi ele que nos procurou. Havia uma pessoa comum que nos conhecia e que fez a abordagem no sentido de podermos ter uma reunião. Eu diria que o Hélder, quando esteve connosco na primeira vez, olhou para nós assim de uma forma assim um bocadinho desconfiada e eu acho que são estes tipos e tal, o que é que eles estão aqui a fazer? Eu acho que ele olhou assim, mas o que é facto é que a partir desse primeiro dia... Que eu, naquilo que é a minha vida diária, quando ando aí pelo país, já tive várias pessoas que disseram assim: Camilo, aquela história do Capital de Sucesso, aquilo é o quê? Aquilo é sério? Portanto, não me admira nada que esta preocupação ainda exista, não é? É verdade, e pronto, não vou dizer outras coisas, também pensaram sobre nós numa fase inicial, não vale a pena, mas o que é facto é que é legítimo, porque para todos os efeitos, quando as entidades, neste caso os empresários, nos procuram, têm sempre algumas reservas relativamente àquilo que nós fazemos e àquilo que nós somos. E acho que o Hélder não fugiu a essa regra, até porque é uma pessoa conservadora e que de alguma forma estava a dar um passo importante na vida dele, e quando foi ao mercado procurar uma qualquer solução para fazer crescer o modelo, tinha que equacionar e pensar bem se aqueles era ou não o parceiro certo. Vamos então ao protagonista, Hélder Ferreira. Muito obrigado por vir ao programa. Obrigado pelo convite. Hélder, vocês são uma rede de ginásios. Sim. Não é? E como é que se diferenciam dos outros no mercado? Nós procuramos desde logo ter uma proposta, pelo menos foi aquilo que eu precisei, face àquilo que eu sentia que existia no mercado, que era encontrarmos uma proposta única de valor que fosse realmente diferenciadora. E qual era essa? Para que nós pudéssemos realmente adaptar-nos àquilo que é o público que nós servimos. E é um público muito mais orientado, e essa é a nossa proposta de valor hoje, diferenciador, é nós conseguirmos alocar um preço realmente competitivo a clubes com um excelente lifestyle, um look and feel que permita as pessoas sentirem que fazer parte da nossa comunidade é uma forma de lifestyle.
Acho que isso foi conseguido. Sim, quando vocês decidiram recorrer à intermediação para irem buscar financiamento e se lembraram da FlexDeal, quantos ginásios é que tinham na altura? Acho que na altura 15 talvez. 15. Não consigo precisar. E porquê que precisou de ir buscar este financiamento? Para fazer a expansão? Honestamente, nós não. Nós sempre tivemos liquidez suficiente para fazermos a expansão e o capital nunca foi de todo o mais importante. Só que a determinada altura percebi que precisava de fazer uma viagem junto deste tipo de capital, porque mais do que o capital é nós tratarmos o smart money. E este tipo de instituições, como é o caso da FlexDeal e o trabalho incrível que têm feito, traz-nos isso, traz-nos uma ligação depois ao private equity, que nos permite também depois fazermos outras operações que viemos a fazer mais tarde e de alguma forma ligar-me a este ecossistema. E é isso que se refere quando diz smart money? Sim. Bom, Alberto, vou voltar a si. Isto foi quando vocês decidiram entrar no capital da Fitness Hub, foi quando? Antes da pandemia? Antes da pandemia, 2019. E já agora permita-me dizer isto, eu concordo com o Hélder. Eu acho que o Hélder não precisava de capital e por isso é que... Ou seja, a empresa tinha capitais próprios para financiar a expansão. Tinha, e eu acho que o Hélder, a dada altura, foi mais uma vez o seu lado conservador. Ou seja, por um lado empreendedor, mas por outro lado conservador, que foi ter ali quase uma almofada, se me permitem a expressão, que num futuro próximo, se houvesse necessidade dava esse nível de conforto e de cobertura para uma expansão menos bem conseguida, o que felizmente não foi o caso, e os números à data de hoje demonstram isso, e o que é facto é que fizeram um trabalho incrível. Pandemia foi um tema realmente diferenciador e acho que foi a partir dessa data que nós percebemos, e eu enquanto investidor, apesar de termos apenas uma pequena parcela desse mesmo investimento, que realmente o fitness ia ser uma entidade de sucesso e que ia realmente ter uma capacidade de abrir uma rede e se tornar, eu diria, a principal rede de ginásios em Portugal, dentro daquilo que é o segmento. Porquê? Eu diria que a pandemia foi o fator que, a dada altura, poderia ou não fazer a diferença num determinado conjunto de modelos de negócio em continuarem ou não continuarem a operar. E no caso dos ginásios, eu penso que foi uma coisa extraordinária. Porquê? Porque nós concebemos uma lógica de ginásio como algo a ser feito no espaço físico. Portanto, com o lado presencial da pessoa dentro daquilo que é o serviço que está a ter ou a adquirir. E quando os ginásios passam por quase um ano e meio, e foram das entidades mais afetadas, porque, como sabemos, devido às restrições que a DGS implementou, e bem, portanto, os ginásios ficaram reféns daquilo que era o seu público-alvo e tiveram que, eu diria, num espaço de dias, quase transformar os seus modelos ou readaptar os seus modelos, como todos nós. Ginásios online. Ginásios online. E foi outra surpresa incrível que foi... Eu diria que eles não perderam clientes, aderentes, utilizadores, antes pelo contrário, acabaram por manter os que tinham, ainda continuaram a crescer, porque se calhar as pessoas foram para casa, tinham mais tempo livre para fazer um conjunto de coisas e para desanuviar, portanto todo o processo em si, que foi intenso para todos, e, portanto era uma forma de escape, até porque coitados, aqueles que tiveram que ficar em casa fechados em espaços muito mais apertados, com a família toda e a ter que gerir todo o stress de uma família e da comunicação e afins, foi realmente extraordinário. Olha, quando sobreveio a pandemia, não se assustaram? Assustei-me imenso, mas explicando da forma mais pragmática possível, eu tinha dois caminhos: ou o caminho de desistir e olhar para a pandemia como algo que ia eliminar toda a gente da face da Terra e íamos desaparecer todos. Essa era a opção 1. A opção 2 era íamos todos sobreviver e eu ia morrer, porque se eu baixasse os braços era isso que ia acontecer. Por isso, dentro das duas alternativas só me restava agarrar-me com unhas e dentes ao projeto e desenvolvê-lo, e acho que esse foi o grande twist da marca, foi que nós durante a pandemia tivemos sempre em construção de novos clubes, e quando saímos da pandemia já estávamos como uma das principais marcas do mercado. Vocês neste momento têm quantos ginásios? 58. Cresceram bastante desde aquela altura em que eles entraram. Há bocado o Hélder falava no smart money. Isto, quando olha para a experiência que passou a ter com novos acionistas, isto fez diferença na gestão?
Faz sempre diferença, porque a forma como nós organizamos uma empresa para a equity é completamente diferente de termos uma empresa orientada para dividendos. Pode explicar isto bem, porque é importante que o espectador perceba essa diferença. No vosso caso. Todo o processo em que nós orientamos uma empresa está assente, ou deve estar assente, em alguma estratégia. E a estratégia de dividendos é sempre uma estratégia muito orientada para o final do ano, para os resultados ou seja, é muito de curto prazo. E quando orientamos uma empresa para a equity, estamos a orientar a empresa para um médio longo prazo. Em cima, obviamente, de mais risco. Mas, por sua vez, exige mais capital, exige capacidade de crescimento, exige escala, exige organização, exige processos, exige equipas de gestão fortes. Eu queria centrar-nos nos processos. Notaram uma diferença grande a esse nível? Notámos que tivemos que... ou seja, não é um sentimento que se sente imediato, mas se olharmos para trás, percebemos o quanto é importante ter este tipo de estruturas, porque nos obriga também a nós... A questionar é o que fazem. Exatamente. Exige também de nós organizarmos todos estes processos. E não foi difícil à equipa perceber isso e interiorizar estes novos hábitos? No meu caso não foi porque nós já tínhamos uma gestão profissionalizada e só veio cimentar aquilo que a mensagem que eu já passava à equipa de que havia uma necessidade de nós nos organizarmos de outra forma. Alberto, quando vocês entraram na Fitness Up, ficaram com que percentagem? Esta foi uma operação feita na altura ainda com o IFD, portanto, antigo Banco Fomento, eram nas linhas de capital de risco, Flexsteel era o investidor privado, digamos, e nós ficamos ali com uma média de 10% de capital. Mas era uma lógica ainda hoje a organização do fitness não era numa lógica de holding, era numa lógica de operação a operação. E, portanto, nós ficamos com 3 operações, das quais faziam parte de todo o grupo, digamos assim. E notaram que neste processo de novo relacionamento com a empresa, notaram alguma dificuldade? Ou seja, questão de mentalidade, ou isso foi uma questão pacífica? Nenhuma. Eu acho que o Helder, e concordo inteiramente com ele, eu acho que o Helder já tinha, por isso é que eu digo que nós tivemos a felicidade de encontrar o Helder e sermos nós o parceiro escolhido, mas eu acho que o Helder teria tido sucesso com qualquer parceiro. Faça aquilo que era o projeto, faça aquilo que era a convicção que ele tinha, o saber fazer, de montar, e, portanto acho que tinha uma experiência única e nós aqui beneficiamos disso. Obviamente que nunca fomos parceiros intrusivos, longe disso, até porque também nunca houve essa necessidade. O Helder tinha muito bem claro qual era o caminho, como é que fazia crescer, como é que tinha uma proposta de valor diferenciada e, portanto, isso também nos simplificou todo o processo. Trocamos e sempre que necessário, obviamente, falamos sobre um tema ou outro, obviamente, isso faz parte do processo. Estamos mais ou menos intrusivos se somos mais ou menos solicitados, e quando eu digo intrusivos, ativos na discussão de algum tema, e com o Helder foram muito poucas as vezes em que nós tivemos necessidade de fazer grandes reflexões, mas ajudamos em determinada fase da vida deles, em determinadas decisões que foram tomadas, ou pelo menos demos a nossa opinião sobre isso, e acho que o Helder também sempre foi muito, muito aberto e muito disponível para também ouvir a contraparte, e mais do que isso, acho que desde sempre também nos acabou por aceitar enquanto sócios, ok? Ou seja, ele tinha essa percepção, o que é que significava ser sócio, ou ter um sócio, e não tinha essa necessidade, até porque nós tínhamos uma pequena parcela daquilo que era o investimento e a operação que ele estava a gerir, mas sempre teve essa abertura e, acima de tudo, esse compromisso, ter o cuidado de nos consultar sempre que haviam decisões mais estratégicas ou que ele teria dúvidas relativamente às mesmas. Helder, onde é que querem chegar em termos de rede de ginásios? Agora são 55? 55, nós vamos fechar o ano nas 70 unidades. Pelo menos essa é a meta mínima do que temos para... Este ano vão abrir mais 15. Este ano vamos abrir mais 13. No No caso mais 12, 58. 58. Já temos 58. 55. E sendo que já temos em construção 6 neste momento. Por isso já estamos muito perto de lá chegar. Por isso será mais. E acha que isto é um setor em crescimento? Continua a ser?
Tenho a certeza que é um setor em que Portugal ainda está na cauda da Europa, ainda não é visto, infelizmente, mas de certeza que essa transformação social vai aumentar. Ainda não é visto como uma prevenção para a saúde, porque nós ainda continuamos a olhar muito para a Os saúde. ginásios são só para andar a fazer bodybuilding. É isso. E não é. Os ginásios são uma questão de prevenção de saúde. É isso. E em todos os quadrantes sociais ainda não conseguimos olhar para o ginásio e para a atividade física como algo importante para a saúde. Ou seja, atacarmos antes que precisarmos dos hospitais, necessitarmos do ginásio, porque é muito melhor pagar uma subscrição no ginásio do que depois estarmos a pagar um hospital. Por isso eu acredito muito que este é um setor que tende a crescer, até porque se nós somos um dos piores exemplos da Europa, temos uma taxa de penetração de 7%. Mas como é que medem já agora? Qual é o indicador que vos permite medir isso? A taxa de penetração? A taxa de penetração, fazemos o levantamento, temos a associação que faz o Face à levantamento. população ativa. À consulta dos praticantes, o número de praticantes é no número de ginásios, dividido pela população total. Neste momento nós a nossa trabalhamos taxa é de 7%. Compara Espanha, 14%, Ok. Alemanha ultrapassa os 20%. Portanto, uma diferença muito grande. Muito Ainda grande. temos um espaço Ainda para temos aí crescer. muito por onde crescer. E tenho a certeza absoluta que neste caso é mais um caso em que quanto mais oferta tivermos, mais potenciamos a procura. Ok. O que significa que daqui a uns 5 anos ou 10 o Helder é bilionário. Nessa altura vende a Fitness Hub uma pipa de massa. 10 no máximo. 10 no máximo. Alberto, vocês já não estão na Fitness Hub? Não, saíram? nós já saímos da Fitness Up e houve aqui um fenómeno. E não têm pena, Sr. Pai? Ela está a dar um horizonte de 10 anos para ser bilionário. Nós mas podem ser bilionários tentamos, também. nós tentamos e realmente as coisas não correram como foi a nossa expectativa e acho que até não teve a ver nem com o fitness nem com o FlexSteel. Nós na altura estávamos num processo, foi nesta transição do Banco Português de Fomento, tivemos aprovada a maior operação que o Banco de Fomento na altura tinha em curso, portanto eram cerca de 6 milhões de euros, uma operação que íamos fazer para alavancar o crescimento da rede do fitness. Infelizmente a operação foi aprovada, mas não foi concretizada, até porque mais uma vez o Helder, e dentro daquilo que foi o caminho que ele seguiu, não precisava desse capital para fazer crescer o modelo. E acabou depois por não avançar. Sim, mas isto tem outra vantagem, Alberto, e isto é o que eu gostava de realçar para quem nos está a ver, que é estas operações permitem que as pessoas e as empresas se habituem e se adaptem a novos horizontes. Sim, não é? sim. Porque, por exemplo, isto depois dá a conhecer a empresa no mercado, dá credibilidade e permite fazer outras operações no futuro. Verdade. E acho que este exemplo com o Helder foi um exemplo fantástico. Foi a primeira operação de private equity que a FlexSteel fez, foi com o Fitness Up, e eu digo que é um exemplo fantástico, porque muitas vezes as operações correm mal aí à saída. E acho que correu lindamente para todas as partes, pelo menos a FlexSteel fez um investimento fantástico, continua a ter uma relação fantástica e, curiosamente, as coisas inverteram-se um pouco, ou seja, no passado nós éramos investidores no Fitness Up, à data de hoje, à nossa saída, o Helder passou a ser, e a holding do Helder passou a ser investidora na própria FlexSteel. Isto só é possível por uma relação... Quando diz investidor na FlexSteel, não é no capital da FlexSteel, não é nas é operações em que a FlexSteel... Não é acionista, segundo ele, por enquanto, mas para já... Estamos aqui a conversar em off, portanto o Helder quer ser investidor também da FlexSteel, é isto. Tem que analisar. Investidor já é, quanto muito acionista. Exatamente, acionista da exatamente. FlexSteel. É verdade. Mas pegando nessa operação em concreto, eles têm participado noutras operações que vocês próprios organizam. Sim, exatamente. Ou através de investimento direto, financiamento direto, ou através com investimento, digamos assim, em operações que possam acontecer. Inclusive, temos às vezes algumas discussões e relativamente àquilo que são oportunidades de negócio, temos que estar sempre atentos, e o Helder, portanto, à data de hoje, também já tem ou seja, passou de alguma forma, eu diria, de receptor a investidor, e portanto também está mais atento àquilo que é o mercado e às operações e E oportunidades. têm sido bons negócios, Helder? Participar aqui nas operações de financiamento? Felizmente sim, tem sido um bom parceiro, ou seja, isto faz parte também da evolução da relação e o objetivo é que eu também profissionalmente possa crescer. E enquanto gestor a minha relação sempre foi excelente, enquanto investidor
é tão boa como era enquanto gestor, porque no fim do dia é de pessoas que estamos a falar. Esta venda que a Flexsteel entretanto fez trouxe um novo acionista para a empresa, que salvo erro é a Oxy Capital. Sim. Então, e como é que tem sido a vossa relação com eles? Excelente. E têm participado ativamente neste processo de expansão? Eu acho que se nós tivermos claro qual é o propósito de um investidor dentro de uma organização e se percebermos da importância de termos tudo claro para estes investidores, acho que as relações são super fáceis. Alberto, vocês ganharam dinheiro com esta operação, obviamente. Em princípio, é no final do dia para isso que nos pagam, é termos a capacidade de criar valor dentro de todos os investimentos que estamos a fazer. Muito claro bem. que sim. Para quem nos está a ver, Alberto, e que esteja a ver este tipo de situação, uma das perguntas que vai fazer é: bom, mas como é que eu posso ter acesso a isto tudo? Bom, para já, como nós gostamos de recordar em cada programa, temos um link aqui em baixo, disponível na descrição, que você pode clicar e ter acesso ao universo Flexsteel Race e perceber isso. Em todo caso, temos aqui o Alberto. Alberto, isto quer dizer que quem está do outro lado tem que perceber uma coisa: isto é um processo rigoroso de escrutínio da própria empresa e das contas da empresa, não é? Sim, até porque a Flexsteel, neste caso em específico, é uma empresa cotada. Enquanto empresa cotada tem que fazer comunicação de contas 2 vezes ao ano, portanto contas intercalares a junho e contas finais a dezembro, e como tal, auditadas e afins, e há todo aqui um processo, digamos, que tem que ser cumprido. Agora, eu acho que o primeiro grande passo é o empreendedor estar preparado para ter alguém ao seu lado, mais ou menos intrusivo em função daquilo que for o acordo de investimento realizado. Mas essa é sempre a grande questão. E eu acho que nós, à data de hoje, já temos excelentes exemplos e evoluímos imenso em termos culturais, porque isto é uma questão cultural, porque todos nós vimos isto nos nossos pais, nos nossos antepassados, amigos e afins, que é as pessoas tinham uma casa para a vida inteira, tinham um emprego para a vida inteira, e isso mudou. E esta mudança é necessária, porque nós amanhã não podemos querer ter alguém connosco a investir na nossa empresa sem estarmos disponíveis também para dar algo em troca. E esse algo em troca é mais profissionalismo, mais acompanhamento, mais capacidade de gestão, que eu acho que depois no final do dia faz toda a diferença. Claro que por si só não chega, e nestas variáveis todas eu acho que a principal na equação é o promotor, é a capacidade que o promotor tem de executar a sua ideia. A partir daí, acho que as coisas se tornam mais fáceis quanto mais profissionais nós formos e mais capacidade tivermos de o fazer, porque é mesmo esse o desafio. Bom, antes de irmos embora, quero agradecer não só ao Alberto, mas como ao Hélder, e prometer uma nova conversa com o Hélder para quando ele já for bilionário. Portanto, fica marcado aqui uma próxima conversa, Hélder. Bem, foi o Capital de Sucesso desta semana. Como sabe, a nossa preocupação é ajudar a levar financiamento às empresas, particularmente às pequenas e médias empresas. Também já sabe que nós fazemos isto dizendo como claim principal do programa como financiar empresas sem necessitar de recorrer à banca. Nós vamos para o ar todas as semanas, com a quinta-feira, o horário passou a ser à quinta-feira, com novos casos. Fique por aí e já sabe, se precisar de conhecer mais, tem um link aqui em baixo onde pode clicar para conhecer como todo o processo funciona. Fique bem, nós voltamos na próxima semana com um novo caso. Muito obrigado.